Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e na aula de hoje nós vamos trabalhar com as relações trigonométricas em um triângulo qualquer. Já gravei sobre a lei dos cossenos, agora eu vou falar sobre a lei dos senos e para isso eu deixei esses dois desenhos para nos auxiliar. Pessoal, geralmente quando nós vamos trabalhar com seno e cosseno, a gente acaba resolvendo vários exercícios em um triângulo retângulo, que daí fica mais prático e tudo. Só que tem horas que nós precisamos calcular medidas de lados ou até medida de ângulos em um triângulo qualquer, que não tenha um ângulo de 90 graus. Em alguns casos a gente aplica a lei dos cossenos, em outros a gente aplica a lei dos senos. Nesse vídeo eu vou usar essas duas figuras para demonstrar a lei dos senos. Vamos começar usando a primeira figura. Veja que aqui eu tenho um triângulo ABC, inscrito em uma circunferência com um centro aqui. Vou começar colocando a medida dos seus lados, tá? Na matemática é usual assim, se o vértice B está aqui, a medida do lado oposto recebe o nome de B minúsculo. Vértice C, C minúsculo. Vértice A minúsculo. Outra coisa que nós vamos determinar também é que o ângulo aqui, esse ângulo vai ser dado por B com um chapeuzinho em cima, tá? Seria assim, B com um chapeuzinho. Aqui vai ser o ângulo C com um chapeuzinho e o ângulo A com um chapeuzinho. Tranquilo? Agora eu vou passar uma reta cortando a circunferência, não uma reta, né? Eu vou passar o diâmetro aqui, Vou passar o diâmetro saindo do C, tem que passar pelo centro e ir até a outra borda lá. Isso aí é o diâmetro. Se é o diâmetro, ele encontrou a borda da circunferência lá e lá eu vou dar um ponto chamado de D. Beleza, né? Então você tem um triângulo ABC, pegou do vértice C, passou o diâmetro da circunferência e encontrou lá do outro lado o vértice, um ponto D. Agora eu vou fechar esse D aqui, vou fechar um triângulo aqui no B, vai ser DBC. Fechar aqui, Pronto. E agora eu vou falar para você sobre um conhecimento bem importante. Se você vai fazer vestibular, alguma prova diferente assim, esse conhecimento aqui pode te ajudar a resolver alguns problemas. Dá uma olhada que aqui no vértice do triângulo A, nós temos aqui um ponto da circunferência e nós temos os dois lados do triângulo. Esses dois lados determinam esse lado BC aqui, determinam BC. Só que se você for no ponto D ali que está na circunferência, ele também tem dois lados de um triângulo que determinam o mesmo lado BC. E na matemática já se provou que se esses carinhas enxergam o mesmo lado, como se fosse o olho enxergando o mesmo lado, quer dizer que o ângulo aqui dentro de um é exatamente o ângulo do outro. Então eu posso dizer que o ângulo que tem aqui, que é o ângulo D, ele é igual em medida ao ângulo A. Então esse é um conhecimento muito importante, tão importante que eu vou destacar. Beleza? Tá, outra coisa que nós temos que saber também, e isso é muito importante. Vai ficar um pouquinho feio aqui, vai ficar um pouquinho bagunçado, mas eu acho que vai dar pra gente ver. Tá vendo que esse triângulo aqui, CBD, esse triângulo CBD, ele tem como um dos lados o diâmetro da circunferência. Diâmetro, que aqui, da metade para baixo, nós vamos chamar de raio. Da metade para cima, vamos chamar de raio de novo. Então, diâmetro, raio e raio. E ele tem um vértice do triângulo que está sobre a circunferência. Toda vez que você tiver um triângulo cuja um dos lados dele é o diâmetro da circunferência e o vértice oposto a esse lado está inscrito na circunferência, está lá na circunferência, quer dizer que o ângulo formado aqui, é
é um ângulo de 90 graus. Sem medo você pode aplicar isso aí, sem medo, tá? Só que se isso aí é um ângulo de 90 graus, então nós temos condições de aplicar trigonometria. Bem tranquilo assim, ó. Por quê? Veja que de B até C, eu já sei que mede A. Tá aqui, é meu. De C até D, eu sei que mede 2R. E eu sei que o ângulo aqui é de 90 graus. Então, o 2R aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? De um triângulo retângulo. E o ângulo lá em cima, ó, esse ângulo que eu estou pintando, é o ângulo D. Como o ângulo D está lá em cima, aqui eu tenho a medida A, seria o cateto oposto. E aqui eu tenho a hipotenusa. Com isso, eu teria cateto oposto e hipotenusa. Seria assim, então, seno do ângulo D é igual cateto oposto, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é 2R. Agora eu vou multiplicar cruzado. Eu vou passar o 2R multiplicando para cima e vou passar o seno de D dividindo, tá? Com isso eu vou ter então que 2R é igual a A seno de D. Só que, pessoal, acompanhe o seguinte. Nós vimos que o ângulo D é exatamente igual ao ângulo A. Então eu posso trocar aqui. Finalmente, nós chegamos numa parte muito importante, que 2 vezes a medida do raio da circunferência nada mais é do que o lado A dividido pelo seno do ângulo A. Perfeito? Vamos destacar isso aqui. Vamos destacar, deixar bonitinho aqui. Tá. Tranquilo, né? Vamos pegar agora na outra circunferência. Acompanhe na outra circunferência. Veja que aqui, ó, eu passei o raio do vértice C até o vértice, até um ponto D do outro lado. Aqui eu vou fazer o contrário, ó. Eu vou passar pelo A. Eu vou sair do vértice A, vou passar pelo centro, vou encontrar a circunferência do outro lado. Aqui eu vou ter um pontinho que vai chamar de D. Beleza? Tudo tranquilo até aí, né? Agora eu vou, deixa eu escolher, vou para lá, ó. Aqui, ó. Encontrei aqui, ó. Encontrei ali o B. Vamos ver o que aconteceu. Se você olhar bem, você vai perceber que o ângulo C aqui, ó, o ângulo C, ele enxerga o lado AB. Enxerga o lado AB. E o ângulo D aqui, ó, vou fazer de vermelho. O ângulo D aqui, ó, também enxerga o mesmo lado. Conclusão que nós já vimos anteriormente, o ângulo D é igual ao ângulo C. Beleza? Deixa destacado aí. Beleza? Continuando aqui de novo, ó. Eu tenho um triângulo ABD. Eu não sei porque que eu fico tão fechando esse canetão. Eu tenho um triângulo ABD. Um dos lados do triângulo é o diâmetro de uma circunferência. O vértice oposto está sobre a circunferência. Conclusão: esse triângulo é um triângulo retângulo, tá? Sempre isso. Aqui eu sei que mede R de raio. Aqui eu sei que mede R de raio. E esse lado aqui, ó, azulzinho, ele é oposto ao vértice C. Então esse lado nós já sabemos lá da figura de cima que ele mede C unidades. Vou aplicar de novo trigonometria nesse triângulo aqui, ó, ABD. E eu vou aplicar por onde? Ó, eu conheço esse lado, conheço a hipotenusa, tá? E aqui eu tenho o ângulo D. Então eu tenho o ângulo D, cateto oposto. Então vamos lá. Seno do ângulo D é igual cateto oposto
dividido pela hipotenusa do triângulo, que é 2R. Fazendo a mesma manobra que anteriormente, vou trocar os carinhas de lado. Então, vai ficar aqui 2R, nada mais é do que C dividido pelo seno do ângulo D. Só que o que nós sabemos com relação ao ângulo D? Sabemos que ele é igual a C. Então, eu posso escrever para ficar idêntico ao de cima. Escrevendo, então, a relação, nós temos que 2R's nada mais é do que C dividido por seno do ângulo C. Destacando isso aqui também, para ficar bem organizado. E agora concluir. Pessoal, é o seguinte, ó, eu vou fazer um outro desenho ali para a gente entender certinho tudo que está acontecendo, tá? Então aqui, ó, vamos fazer bem rapidinho aqui. Eu tenho uma circunferência. Tá? Tenho a circunferência, não ficou tão bonitinho, mas tudo bem. Tenho um triângulo. Esse triângulo que ficou feio aqui, esse triângulo eu vou dar nome para eles assim, para os lados do triângulo. Eu tenho aqui que esse lado vai ser o Azinho, tá? Vou colocar assim. Esse aqui vai ser o Bzinho e esse aqui o Czinho, ok? Aí eu tenho aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Perfeito? Vamos supor que você conheça alguns elementos daquele triângulo e que você queira descobrir outros elementos que você não conhece. O que nós acabamos de descobrir foi o seguinte: veja que 2 vezes o raio da circunferência é igual a A sobre seno do ângulo A. Ou 2 vezes o raio da circunferência é igual a C sobre o seno do ângulo C. Isso quer dizer que essas coisas são iguais, porque isso aqui são iguais a 2R. E se eu fizesse uma outra circunferência e mudasse o lugar de passar o diâmetro, passasse o diâmetro saindo do vértice de outro vértice, eu ia mostrar que 2R está para B sobre seno B, assim como 2R está para C sobre seno C. Ou seja, nós conseguimos uma relação. Se você vier nesse triângulo aqui, ó, que está inscrito em uma circunferência, então você pode garantir para qualquer pessoa que a medida do lado A está para o seno do ângulo A, tá? Assim como a medida do lado B está para seno do ângulo B, assim como a medida do lado C, ficou feia essa reta aqui, né? Está para seno do ângulo C. E qualquer uma dessas divisões sempre vai dar como resultado 2 vezes o raio, tá bom? Então essa é uma relação, é a lei do seno. Mas deixa eu mostrar para vocês uma aplicação muito boa. Por exemplo, ó, imagine que você conheça a medida do lado A e o ângulo A. E também conheça o ângulo B. Você pega só esse pedaço aqui, ó, e no lugar do B você coloca X. Você usa o A que você conhece, coloca o seno de A que você conhece, coloca o seno do ângulo B que você conhece e quer descobrir isso aqui. Então isso aqui vira incógnita, aí você multiplica cruzado e resolveu. Então é muito prática a utilização da lei dos senos. Por isso nós vamos deixar ela aí destacada para ficar organizado o nosso caderno.
Professor, mas essa lei só vale para triângulos inscritos em circunferência? Não, não é assim que você vai pensar. Você tem que pensar assim. Essa lei vale para qualquer triângulo. Qualquer triângulo. E qualquer triângulo pode ser inscrito na circunferência. Se você desenhar num papel aí agora um triângulo, é fácil encontrar uma circunferência na qual o seu triângulo está inscrito. Então, essa lei vale para qualquer triângulo. E como qualquer triângulo está inscrito em uma circunferência, eles provaram, os matemáticos provaram, usando a circunferência para já achar essa relação aqui, ó, do 2R. Beleza, pessoal? Com isso, então, finalizo essa demonstração da lei dos senos e na próxima aula, então, eu vou trazer exercícios envolvendo lei do seno e lei dos cossenos. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!